Boa noite! Vamos falar hoje sobre chave mestra parte 2. Para quem fez a parte 1, a gente continua seguindo. Agora, para quem não fez a parte 1, volta lá no meu stories, lá, nos meus vídeos, e vai ter a parte 1 aí, que é legal vocês continuarem. Essa sequência aqui que eu vou continuar da chave mestra é do livro, tá? Existe um livro sobre a chave mestra que ensina a lei da atração e como você melhorar aí a sua, potencializar ali a tua atração, tá? E aqui ele explica o porquê e você vai fazendo alguns exercícios também, tá? Esses exercícios, cada final de módulo aí eu explico, o do dia, tá? Ele vai aperfeiçoando. Esse livro aqui, ele era muito usado em 1920, acho que era, e foi um dos livros, assim, tops da maçonaria, que ajudava o pessoal a entender a lei da atração e praticar. Todo mundo que praticava essa lei da atração conseguia muita coisa, tá? Então, é um curso aí que eu resolvi também fazer, teve mais pessoas aí que fizeram, mas eu resolvi fazer do meu jeitinho aqui, tá, gente? Então, eu vou começar ele explicando a parte 2. A parte 1, para quem fez da outra vez, continua, aquela lá para, agora continua esse outro exercício que eu vou passar, tá? E esse outro exercício, ele vai começar explicando o quê? Explicando o que é mente consciente e o que é mente inconsciente. Tá? A gente precisa saber dessas duas coisas para a gente poder ir entendendo o porquê do exercício também, tá? Então, eu vou começar com a mente consciente. A mente consciente da gente é aquela que ela é racional, tá? Oi, meninas. Obrigada pela presença. Ela é racional, tá? Então, o que ela faz? Ela tenta provar o que é que está acontecendo na nossa vida. Porque até os 7 anos a gente, bem dizer, vive num mundo subconsciente, tá? Obrigada, Aline. Um mundo subconsciente, até 7 anos. Depois dos 7 anos, a gente pega e começa a ter as crenças dos pais, tá? E sendo moldado ali a nossa consciência através da sociedade, tá? Tudo aquilo que os outros falam pra gente, a gente vai captando aí, puxando aí pra nossa vida, tá? Então, até os 7 anos a gente não é, a gente é uma pessoa ali que a gente entende a linguagem não verbal, tá? Então, ali, depois que a gente começa a entender o que é letras e a gente começa a se interagir ali com o mundo. Então, num primeiro momento, a consciência é isso, tá? É julgamento, é aquilo que foi passado para a gente. Por isso que fala que muitas coisas são do inconsciente da gente, porque o inconsciente da gente, vou virar uma chave aí para vocês, tá? O inconsciente da gente, ele é conectado diretamente com uma outra forma, que seria a forma divina, tá? Então, o subconsciente, ele é ligado ali com a forma divina. Então, por isso que a gente tem o consciente primeiro, depois o inconsciente, e esse inconsciente, ele é conectado com o Criador, tá? Conectado com a nossa alma, tá? Conforme a religião de cada um, é isso aí que é feito e é sugerido aí, né, pra gente começar a entender a lei da atração, tá? Então, a mente consciente é isso, ela é raciocínio, ela é julgamento, ela é escolha e ela é a guardiã do nosso subconsciente, tá? Ela que guarda ali, porque senão, eu não sei se vocês viram aquele filme da Lei da Atração, senão o que aconteceria? Toda vez que a gente pensaria em alguma coisa, algum objeto, né, e falar, eu gostaria disso na minha vida, ele não selecionaria, ele não teria aquele tempo de espera para poder manifestar, ele manifestaria direto. Vamos supor, que nem no filme lá, eles manifestaram um elefante no meio da sala, porque a pessoa queria ver um elefante, entendeu? Então ela não teria filtro. Então a mente consciente, ela faz isso, ela filtra, tá? Para a parte subconsciente ali,
saber o que é que ela pode manifestar ou não, o que é que você tem de crença, o que é que você está coordenando ali para ela, tá? Então ela é um filtro. Então, por isso ela tem que ser treinada, gente. Por isso que a gente tem que treinar. A gente tem que sempre estar pensando positivo. Hoje eu tô travando a língua. A gente tem que estar sempre pensando no positivo. E quanto mais a gente treina, mais a gente consegue tá presente aí, né, nesse momento aí de positivismo, tá? Então a gente precisa mesmo estar treinando aí constantemente até você pensar só positivo. E a mente consciente também é o raciocínio da gente, tá? A gente pensa, define o que quer, as escolhas ali da gente, tá? Tá, uma mente com medo, com raiva, com egoísmo, com ganância, ela perturba o subconsciente. Quando ela começa a ficar perturbando ali o subconsciente, a pessoa começa a virar a vida dela ao contrário, né? Porque como eu mesmo falei, a gente manifesta tudo na vida, tanto bom quanto ruim. O subconsciente da gente, ele não tem certo ou errado, tá? Ele fala, é isso que você quer, então eu te mando, entendeu? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que pensa e selecionar o que pensa, correto? Agora vamos falar sobre o subconsciente, tá? O subconsciente, o que é? Ele nos inspira ali, ele deposita memórias, tá? Ele regula o nosso corpo. Como regula o nosso corpo? Quando a gente dorme, quem respira? Não é o consciente, né? É ele que regula aí a respiração, os batimentos cardíacos, tá? Os nossos sonhos. Ele também, ele fica constantemente ativo, as 24 horas, tá? Então, a gente acho que tá mais no subconsciente quando tá dormindo, mas ele tá presente também quando a gente tá consciente, tá? E a gente chama o subconsciente de mente subjetiva, tá? Ele é um desejo instintivo, tá? Então, se você tem frio, se você tem fome, é o seu instinto animal ali, é animal. E a consciência já é aquilo que seleciona, tá? E ela é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Ela é conectada com a onipotência, onipresença e onisciência, tá? Ela tem recursos infinitos, que até hoje é assim, a medicina, a neuropsicologia, nada conseguiu definir ainda o concreto assim, de tudo que ela pode fazer. Tá sempre constantemente estudando, tá? Talvez porque seja a nossa alma, né? Então a nossa alma tá sempre em aperfeiçoamento, tá? Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre a mente. Desejo instintivo, isso eu falei, tá? Alguém tem alguma pergunta aí que eu não falei? Mas quando o pensamento vem, por exemplo, vem um pensamento que eu não quero e vem todo dia, você vai cancelar, é aquilo que eu falei no outro vídeo. Você vai falar assim, cancela e pensa outra coisa. Isso daí às vezes você tem que ficar fazendo constantemente, tá, Carol? Constantemente. Mas é um treino, aí vai chegar uma certa hora que você fala, vixe, mas por que eu tô pensando isso? Às vezes nem é meu isso aí, vai? Cancela, entendeu? Pensa, cancela e muda o pensamento. Penso outra coisa positiva por cima, mas sempre vem esse pensamento todo dia. Pode ser as crenças, tá? Alguma coisa relacionada à parte familiar ali. Tua família acreditava muito nisso, passou para você e agora você está com uma grande dificuldade de retirar esse pensamento aí, porque todo mundo pensava. Às vezes é uma parte genética aí, né? Tanto familiar quanto histórica também, tá? Vem na sua história ali. Então, isso daí também precisa analisar o que seria. Mas tem que ficar constantemente retirando esses pensamentos negativos, tá? E é isso que eu ia falar agora no próximo tópico, né? Quando a gente tem um pensamento, uma crença muito forte, a gente tem que ficar sempre rebatendo com uma contra-sugestão maior ainda. Tá? Então, vai ficando cada vez mais difícil se você entra no processo de negativismo. Então, por isso que é bom estar sempre no alto. Quando a gente mantém aí a positividade, qualquer pessoa que chega e fala alguma coisa negativa, você vai falar, Deus me livre.
Deus me livre, onde eu tô, né? Sai disso, porque isso não me pertence, isso daí é seu, não é meu, tá? Então você vai criando essa positividade dentro de você, que você começa a atrair também pessoas positivas. Num primeiro momento, quando a gente começa a fazer os treinamentos, vem muita gente negativa, para te testar se é isso mesmo que você quer. Depois, quando você começa a fazer o treino, aí já começa a vibrar no positivo. Você não importa tanto com o que o outro fala, você já sabe aquilo que você quer. De nada, Carol, obrigada a você. O subconsciente em criatividade, ele une com a fonte divina e através disso ele cria coisas maravilhosas. É aquilo que eu falei no outro vídeo, a gente é conectado com o Criador. A gente é uma fagulha do Criador. Se a gente é uma fagulha do Criador, a gente tem obrigação de ser feliz. Porque através da gente, o Criador vive. Através da gente, ele quer vivenciar experiências boas. Por quê? Como diria, ele é nosso pai. O nosso pai verdadeiro não gostaria, né? Aquele que quer o bem da gente, não gostaria de ver você sofrer, tá? Então, você sofre por quê? Porque talvez você queira, talvez esteja, desculpa o termo, tá? Mas na bosta quentinha. É isso que a gente fica, a gente acostumou tanto a viver daquele jeito feio, horroroso, que aquilo ali é mais fácil, entendeu? Então, sendo mais fácil, é mais quentinho, é mais gostoso e eu já tô acostumado com aquilo, entendeu? Então, é muito mais difícil de mudar a situação. Mas não quer dizer que isso não seja uma situação que pode ser transformada, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Quando colocamos nossa mente em harmonia, acionamos a lei da atração, que através disso ela faz manifestações, tá? Então, quanto mais positivo a gente tá, mais alinhado com o Criador. Por isso que eu peço, gente, faça as suas meditações. A pessoa fala, eu não consigo fazer 15 minutos. Tenta fazer 5. Tenta conectar com 3 minutos, tá? Fecha o olho, tenta ver como é que você está se sentindo. Imagina aí, tá? Um ponto aqui no centro da testa, com o olho fechado. E concentrar ali. Que aí você vai ver que cada vez você vai conseguindo ficar mais tempo, tá? E é uma coisa assim que vai sendo agradável, não é uma coisa pesada, tá? Mas todo dia. É como se você conectasse diretamente ali com a fonte, diretamente com você, e parece que as coisas fluem mais perfeitamente aquele dia que você consegue sentar e meditar, tá? Então não precisa ser 15 minutos, mas vai treinando, de pouquinho em pouquinho você consegue chegar até onde você quer, tá? Então, quanto mais você vai treinando, mais manifestações vão acontecendo, mais coisas interessantes vão te conectando, vão entrando em contato com você, tá? Para resolver. Agora, eu vou passar o exercício que é para fazer, tá? Eu vou ler, porque não tem assim como eu explicar para vocês sem ler do livro mesmo, tá? Então, eu vou ler aqui e vocês se atentem. Sempre ocupe a mesma sala, a mesma cadeira e a mesma posição, se possível. Em alguns casos, não é conveniente ocupar a mesma sala. Vamos supor, tem uma visita ou tem algum imprevisto, uma reforma na casa. Então, você vai mudar de lugar, tá? Oi, sim, obrigada pela presença. Então, você vai mudar aí, mas consciente que vai ser por um temporário, entendeu? Nesse caso, basta fazer o melhor uso das condições disponíveis. Agora, fique perfeitamente imóvel, mas iniba todo o pensamento. Isso lhe dará controle sobre todos os outros pensamentos, de cuidado, preocupação e medo. E permitirá que você tenha apenas o tipo de pensamento que deseja. Tá? Então, você vai eliminar qualquer tipo de pensamento ali que você não queira. Não é eliminar de ficar constantemente pensando nele. Tenta focar em outra coisa, tá? Nossa, passou. Que beleza, ele passou. É um pensamento. Mas não sou eu, entendeu? Aí muda para outro pensamento melhor. Continue esse
continue esse exercício até obter o domínio completo dele. Você não poderá fazer isso por mais que alguns minutos de cada vez. Mas o exercício é valioso, porque será uma demonstração muito prática do grande número de pensamentos que estão constantemente tentando obter acesso ao seu mundo mental. Vamos falar assim que a gente vive numa matrix mesmo, né? Então, muitos pensamentos não são da gente, muitos pensamentos são de alguém que passou na rua, que a gente pegou, tá? Alguns pensamentos são nossos, outros são de parentes, outros são de pessoas que estão do lado da gente, tá? Então, é isso que a gente tem que ir tirando o pensamento, a gente tem que ir conectando com a gente mesmo, porque só a gente sabe o que a gente precisa, o outro não sabe, a gente sabe também qual pensamento que a gente pensa, né? Tem coisas que são implantadas, é a matrix que a gente vive, tá? A causa e o efeito são tão absolutos e constantes no reino oculto do pensamento, quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. A mente tecelã mestre, tanto da vestimenta interior do caráter, quanto da vestimenta externa das circunstâncias. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que pensa também. Então, vamos começar a pensar quando está meditando, sentando para ver, do jeito que ele falou aqui, e observar sem julgar, tá? Fala, esse pensamento acho que não é meu, eu não pensaria isso. Então, transforma o pensamento, tá, gente? Vai mudando aí. A semana que vem é outro exercício. Então, essa semana eu peço para vocês pegarem firme toda vez, uma vez por dia, nesse exercício. Se conseguir 15 minutos, beleza. Não conseguiu, 5 minutos. Mas já é um treino que você vai fazendo para quando chegar no final da semana, já tá mais assim, completamente ali, dominando o exercício, tá? E firme e forte, se esse vídeo continuar tendo visualização, a semana que vem eu volto a fazer a parte 3 da chave mestra. Esse foi um curso da maçonaria, tá, gente? Então não é um curso bobinho, não, é um curso de treinamento. Se fosse ver, seria um curso para ser pago, só que dá para fazer online e gratuito aqui como eu tô fazendo, para poder aumentar o nível aí do pessoal de expandir. Porque eu acho assim, quando a gente aprende e passa para o outro, a gente está ampliando o conhecimento, melhorando a vida de muita gente, tá? Não só da gente. A minha melhorou muito, em termos assim de... Eu estava muito desestabilizada, tinha parado um pouco de fazer meditação, e quando eu comecei a voltar, começou a melhorar a minha vida de novo, tá? Então eu já estou esse curso tem 24 módulos, eu já passei dos 12, então quer dizer que já estou mais na metade, eu estou vendo que está tendo resultados maravilhosos. Gente, alguma pergunta pode deixar, senão eu vou encerrar a live. Se não ficou algo esclarecido também. Obrigada, Si. Prazer ter você aqui, viu? Uma hora eu vou chamar a Si também para fazer uma live aqui comigo. Você topa, Si? A gente combina para fazer junto também. Seleciona aí o que quer que você quer falar, que eu faço com você também. A gente troca ideias aí, tá? Depois você me chama em box, a gente faz. A gente promove aí uma, tá? Gente, beijos a todos, muito obrigada. Façam um exercício e vamos manter o foco. Quem não pegou o primeiro, volta lá que tá no meu feed de notícias, tá? No feed do Stories, não no Stories, no feed. Gente, obrigado, boa noite para vocês, tá? Bom fim de semana aí. Beijão. Obrigado da presença.